Eu acredito e defendo a democracia e tenho certeza que as coisas na democracia elas só se resolvem pela política. Ontem eu estava numa reunião, vereador Velocino, estava numa reunião à noite em que se tratava de um problema específico da educação. E lá pelas tantas veio o papo de dizer que os políticos são todos iguais, só aparece na época da eleição, etc, etc. E às vezes eu entendo porque as pessoas falam isso. Nós somos políticos, apesar das divergências, trabalhamos muito, né, cada um na sua frente, naquilo que acredita, e tenho certeza que é só pela política que as coisas são resolvidas. Agora, quando um projeto como esse vem para a baila, reforça essa visão das pessoas. Infelizmente. E nós podemos dar todas as justificativas, todas, do ponto de vista dos números, do déficit, dos impostos, do endividamento do Estado. Quem gere opta em fazer um caminho na sua gestão. A democracia, as eleições avalizam o seu projeto político de governo. Agora eu quero ir no cerne, no ponto da questão, que é o índice, os dados referentes à população que sofre de insegurança alimentar. Em Caxias, nós temos mais de 30 mil pessoas que dormem com fome. 30 mil pessoas que dormem com fome. Eu já ouvi várias vezes manifestações do nosso prefeito sobre o peso enorme que a administração municipal tem em relação às políticas de assistência social. Ou seja, para que as pessoas tenham acesso também à alimentação digna, saudável, porque isso é básico, né? Sejamos cristãos ou não, mas do ponto de vista da humanidade, de uma cidade, vereador Fantinel, que é das maiores de produtos hortifrutigranjeiros do estado do Rio Grande do Sul, é inadmissível que 30 mil pessoas durmam com fome. Nós não podemos. Todo dia, quando a gente vem aqui, nós, enquanto sociedade, nós temos que nos envergonhar. Porque todos nós aqui temos acesso à segurança alimentar. E 30 mil pessoas não têm em Caxias. A feijão, arroz, leite. Vocês imaginem. As mães que dormem com os seus filhos dando café bem doce. Porque não conseguem dar o leite. Essa é a realidade do nosso município. Bom, quando um governo estadual propõe aumentar a alíquota de imposto para produtos como ovo, pão, frutas, banana, por exemplo, feijão e arroz e leite, não há nenhuma justificativa. Pode-se haver justificativa do ponto de vista desse programa de governo. Mas isso é inadmissível. É absolutamente inadmissível. Essa palavra. Que essas pessoas que já têm dificuldade de acesso à alimentação básica tenham essa dificuldade aumentada. Então é disso que nós estamos falando. E como eu disse, do ponto de vista da política, tudo é explicado, mas algumas coisas não podem ser aceitas. Sem a anuência do parlamento, porque isso já foi refutado, Assembleia Legislativa. Agora, o resultado dessa opção de quem governa, e isso é legal, mas é absolutamente imoral, na minha compreensão. Porque aí, quando a gente vai para uma reunião e o pai de família que trabalha 14 horas no Uber, a mãe que é faxineira trabalha outras 14 e vai ir no Andreassa ou em qualquer mercado da cidade e o feijão vai estar mais caro, nós como políticos precisamos nos envergonhar. Porque aí não tem como a gente dizer que político não é tudo igual, porque nós estamos falando de uma questão fundamental, que é acesso à alimentação. Então, enquanto parlamentar aqui, eu quero dizer que votaremos favorável à moção.
colocar a nossa contrariedade a isso que é um escárnio. Sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar e o município está em Curitiba discutindo segurança alimentar. Agora, é impossível nós falar em segurança alimentar aumentando imposto de feijão, arroz, leite, banana e outros produtos que são essenciais. Aqui o meu repúdio a isso e que o governador coloque a mão na consciência tentando encontrar alternativas para o déficit do Estado, não nas costas do povo pobre e trabalhador que vai ter que comer menos arroz, feijão e as crianças tomar leite. Obrigado. Obrigado, vereador.